Tu viu? Tu viu esses dois cometas? Pois bem, esse que foi para lá visita a Terra de 30 em 30 anos. Aquele que foi para lá visita a Terra de 40 em 40 anos. Vem cá, se eles visitaram a Terra hoje, quando é que novamente tu vai ver os dois cometas no mesmo dia? Eu sou o professor Felipe de Matemática e vou te ensinar múltiplos e MMC. Vem comigo. Muito bem, galera. Seguinte, você já se deparou com questões que te peçam de tantos em tantos, certo? Pois bem, alguns contextos aí costumam aparecer com muita frequência, como o exemplo que eu acabei de passar sobre os cometas. Um dos cometas visita a Terra de 30 em 30 anos. Outro cometa visita a Terra de 40 em 40 anos. Bom, quando é que vai ser novamente, os dois cometas visitando a Terra no mesmo ano? Outro exemplo clássico disso dali são remédios para a cabeça de 6 em 6 horas. Remédios para o coração de 8 em 8 horas. Se você tomou os dois remédios agora, quando, ou melhor, daqui quantas horas que você tomará novamente remédios para essas duas funcionalidades? Mais um exemplo, partem ônibus para São Paulo de 12 em 12 horas. Partem ônibus para Porto Alegre de 16 em 16 horas. Pois nesse momento partiram ônibus para as duas localidades ao mesmo tempo. A pergunta, daqui quantas horas partirão novamente ônibus para essas duas localidades? Não importa qual é a historinha que está por trás, mas a ideia é que você vai ter uma periodicidade de tanto em tanto. Para os cometas, de 30 em 30 anos. Para os remédios, de 8 em 8 horas. Para os ônibus, de 12 em 12 horas. Enfim, a ideia da periodicidade. Você vai ter que procurar, na verdade, múltiplos do 12 e múltiplos do 16. Pegando o último exemplo ali, para os ônibus para São Paulo e para Porto Alegre. Para São Paulo de 12 em 12 horas, para Porto Alegre de 16 em 16 horas. Obviamente tem que ser o múltiplo do 12 e múltiplo do 16. Por sinal, o menor dos múltiplos em comum. Bom, vamos botar os múltiplos do 12. É um conjunto dos múltiplos de 12. Começando com o próprio 12. Agora mais 12, 24. Mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60 e assim por diante, né? Muito bem. É a sequência dos múltiplos do 12. Agora, múltiplos do 16. E aí nós vamos ver qual é o menor desses múltiplos em comum. Começando com os múltiplos do 16, ele próprio, 16. Mais 16, 32. Mais 16, 48. Bingo! Por quê? Chegamos a um múltiplo comum ao 12 e ao 16. Quer dizer, então, que 48 é o menor dos múltiplos em comum. Só que essa técnica de escrevendo os múltiplos de um, escrevendo os múltiplos do outro, para procurar o menor deles, é a maneira trabalhosa. Existe um algoritmo, um processo de resolução através da fatoração, da decomposição deles em fatores primos, que vai te trazer o MMC. Basta você fatorar os dois números ao mesmo tempo, só em números primos. Bom, como eu tenho algarismos pares, então divida por 2. 12 dividido por 2 é 6. O 16 dividido por 2 é 8. Ainda temos números pares, divida por 2. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. Ainda dá por 2. Dividido por 2, 3 dividido por 2 não é possível, você continua copiando 3. 4 dividido por 2 é 2. Mais uma vez por 2. 3 e 1. E agora por 3. Quando chegar em 1, quer dizer que acabou a tua fatoração. Bom, o MMC será o produto de todos esses fatores primos quando você fez a fatoração deles ao mesmo tempo.
Se você tivesse que calcular o MMC de 3 números ou mais, fatora todos eles ao mesmo tempo. Veja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 3, 48. Quer dizer que o MMC entre eles é 48. Portanto, daqui 48 horas partirão ônibus para essas duas localidades novamente. A ideia é a palavrinha de tanto em tanto. Quando você se deparar com esse tipo de questão, é um cálculo de MMC. Valeu, galera. Bons estudos. Até a próxima.